Em cada pequena igreja, em cada comunidade unida pela fé, existem histórias que tocam a alma, testemunhos silenciosos que, um dia, ecoam como canções de esperança. E na modesta igreja Esperança Viva, aninhada num bairro simples de gente trabalhadora, havia uma dessas histórias personificada numa menina de 8 anos chamada Lia. Lia era um anjo de olhos grandes e expressivos, de uma doçura que desarmava, mas que carregava no peito o peso de um silêncio imposto. Ela não falava, não por escolha nem por um capricho da natureza desde o berço. Sua mudez era uma sombra, a consequência dolorosa de um trauma que a vida, em sua dureza, lhe apresentara cedo demais. Sua mãe, Ana, uma mulher de fé inabalável. Embora provada pelas lágrimas, era seu porto seguro. Via a filha lutar para se comunicar com o mundo através de um pequeno caderno, onde desenhos coloridos e palavras hesitantes tentavam traduzir o universo que fervilhava em sua mente infantil. Ana via a melancolia nos olhos de Lia quando outras crianças corriam, gritavam e cantavam, e seu coração de mãe se apertava. Mas era na igreja, no calor da comunhão e na força dos louvores, que uma centelha diferente brilhava em Lia. Durante os cultos na Esperança Viva, enquanto a congregação entoava hinos de adoração, Lia se transformava. Seus lábios pequenos se moviam timidamente, tentando acompanhar a melodia. Seus olhos, muitas vezes marejados, fixavam-se no altar, e suas mãozinhas se erguiam em gestos puros de quem desejava, com todas as forças da alma, juntar sua voz àquele coro de fé. O pastor Miguel, um homem de oração e sensibilidade aguçada, frequentemente observava Lia. Via em seu silêncio uma adoração mais profunda do que muitas palavras poderiam expressar. Ana, sua mãe, era o retrato da perseverança. A cada domingo levava Lia pela mão buscando na palavra e na comunhão o consolo e a força para continuar crendo. Compartilhava seu fardo com as irmãs da igreja, mulheres simples, mas de coração gigante, que a abraçavam em oração, intercedendo pelo milagre que parecia tardar. Anos se passaram, tratamentos médicos não surtiram efeito, mas a esperança de Ana, essa não se apagava. Ela cria no Deus do impossível, no Deus que abre o mar vermelho, que cura o cego de nascença, que pode sim devolver a voz à sua pequena Lia. O passado de Lia era uma ferida que Ana tentava proteger. Flashbacks daquele dia fatídico ainda assombravam seus sonhos. O barulho ensurdecedor, o cheiro de fumaça, a perda irreparável. Um acidente, um instante que mudou tudo, que calou a voz alegre de sua filha. Mas mesmo em meio à dor, Ana ensinava Lia sobre o amor de Jesus, sobre um Deus que transforma maldição em bênção, e que um dia enxugaria todas as lágrimas. E Lia, em seu mundo silencioso, encontrava um refúgio especial na música da igreja. Amava os louvores, balançava o corpo pequeno no ritmo dos hinos, folheava seu inário com devoção, acompanhando as letras com os olhos, como se cada palavra fosse um degrau para mais perto do céu. Seus desenhos, antes repletos de sombras, começavam a ganhar cores mais vivas. Anjos cantando, Jesus sorrindo para as crianças, um sol que sempre voltava a brilhar. E o tempo, esse rio que não para de correr, trouxe mais um domingo à Igreja Esperança Viva. Um domingo que começou como tantos outros, com o sol da manhã espreitando pelas janelas do templo simples, com os irmãos se cumprimentando com abraços calorosos, com o cheiro familiar de café coado vindo da pequena cozinha dos fundos. Mas havia algo diferente no ar, uma unção especial, uma expectativa que pairava invisível, como se o céu estivesse um pouco mais perto da terra naquele dia. O pastor Miguel, inspirado, pregou sobre a fé que ousa crer no impossível, sobre o Deus que ainda hoje opera maravilhas. Suas palavras aqueceram os corações, prepararam o terreno para o que estava por vir. E então chegou o momento do louvor congregacional. A banda, com seus instrumentos simples, mas tocados com o coração, iniciou os acordes de um hino antigo e poderoso, um hino que falava da grandeza de Deus, da sua fidelidade que atravessa gerações. Era Grandioso és tu. Lia estava ali ao lado de Ana, seu pequeno inário aberto no colo. Seus olhos estavam fechados, o rostinho sereno voltado para o alto,
as mãozinhas levemente erguidas. Ela parecia imersa, transportada para um lugar onde apenas ela e Deus existiam. A congregação cantava com fervor, as vozes se unindo numa harmonia que enchia o templo. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder, mostrando a criação. E foi nesse instante, no clímax da adoração, quando os corações estavam mais quebrantados e as almas mais abertas, que o milagre aconteceu. Um som, um fio de voz, quase um sussurro, mas claro como cristal, cortou o ar. Vinha de Lia. Seus lábios, antes selados pelo trauma, agora se moviam e deles brotava a melodia, hesitante no início, mas ganhando força. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. O impacto foi imediato, avassalador. Ana, ao lado, sentiu o corpo todo tremer. Levou as mãos à boca, os olhos arregalados, as lágrimas jorrando como uma cascata de emoção represada por anos. Olhou para Lia e viu sua menina cantando, aquele som que ela tanto sonhara ouvir novamente. A voz de sua filha, límpida e pura, louvando a Deus. Ao redor, o canto da congregação começou a falhar. Um a um os irmãos e irmãs foram silenciando, suas vozes embargadas pelo espanto, pela comoção. O que estava acontecendo? Era Lia? A pequena Lia, a menina muda, estava cantando? O silêncio reverente que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de alguns, pelo murmúrio de glória a Deus de outros, e acima de tudo, pela voz de Lia, que agora cantava com uma confiança e uma unção que pareciam vir diretamente do céu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. O pastor Miguel do púlpito tinha os olhos fixos em Lia, o rosto banhado em lágrimas. Ele reconheceu ali, sem sombra de dúvida, a mão poderosa de Deus, o toque do oleiro restaurando o vaso quebrado. A igreja inteira parecia suspensa no tempo, testemunhando um milagre vivo, um ato de amor divino que desafiava toda a lógica humana. Lia cantou o hino até o fim, e quando a última nota se dissipou no ar carregado de emoção, ela se virou para a mãe, o rosto iluminado por um sorriso radiante, uma alegria que transbordava, e então as palavras mais doces que Ana ouvira em anos, as palavras que ela tanto ansiara. Mamãe, eu cantei para Jesus. O templo explodiu em júbilo. Abraços, lágrimas, louvores espontâneos. Aquele não era mais um culto comum. Era uma festa no céu que havia descido à terra. Quando a onda inicial de júbilo e comoção começou a dar lugar a uma curiosidade reverente, o pastor Miguel, com a sabedoria que Deus lhe concedera, pediu a atenção da igreja. Convidou Ana e Lia para irem à frente, ao lado do púlpito. A pequena Lia, agora tagarela e radiante, segurava firme a mão da mãe, seus olhos brilhando com uma luz nova, a luz da liberdade e da alegria restaurada. Irmãos queridos, começou o pastor Miguel, a voz ainda embargada pela emoção. Acabamos de testemunhar a glória de Deus manifestada de uma forma extraordinária. A pequena Lia, que conhecemos e amamos em seu silêncio cheio de fé, hoje nos presenteou com sua voz, louvando ao Senhor. Mas creio que há mais nesta história, um testemunho que precisa ser compartilhado. Irmã Ana, se sentir em seu coração, conte-nos. Conte-nos o motivo por trás deste milagre que tanto nos emocionou. Hannah respirou fundo. Olhou para Lia, que lhe sorriu com confiança. Olhou para a congregação, rostos amigos, irmãos na fé que haviam chorado e orado com ela. E então, com a voz trêmula no início, mas ganhando firmeza à medida que as palavras fluíam, ela começou a desvendar o mistério por trás do silêncio de sua filha. Meus amados irmãos, disse Ana, muitos de vocês conhecem a luta de Lia, os anos de silêncio, mas poucos sabem a profundidade da dor que causou esse silêncio. Ela fez uma pausa, buscando forças. Há alguns anos, como alguns se lembram, eu perdi meu amado esposo, o pai de Lia, em um trágico acidente de carro. Lia estava comigo no veículo. Ela viu tudo. Viu o pai, que tanto amava cantar louvores com ela,
Partir para o Senhor de forma tão abrupta. Um murmúrio de compaixão percorreu a igreja. Muitos se lembravam daquele tempo de luto, da dor que se abatera sobre a jovem família. O choque e a dor da perda foram demais para a minha pequena, continuou Ana, as lágrimas agora escorrendo livremente. A partir daquele dia ela se calou. Os médicos disseram que era um bloqueio emocional, um trauma profundo. Tentamos de tudo, terapias, tratamentos, mas a voz de Lia permanecia presa como um passarinho assustado em uma gaiola. Ela olhou para Lia, que agora também chorava. Mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio, de cura. Mas o que muitos não sabem, prosseguiu Ana, a voz ganhando um tom de revelação, é que o último hino que meu esposo cantou com Lia, minutos antes do acidente, enquanto viajávamos felizes, foi este mesmo hino que ela cantou hoje. Grandioso és tu. Era o hino preferido dele, o hino que ele ensinou a Lia com tanto carinho. Um "o" coletivo, carregado de espanto e profunda emoção, ecoou pela igreja. Agora o milagre ganhava uma dimensão ainda mais tocante. Não era apenas uma menina muda que voltara a falar. Era uma conexão divina, uma mensagem do céu, uma cura que ia além do físico. Durante todos esses anos, confessou Ana, em meu coração eu orava a Deus. Pedia que, se um dia ele devolvesse a voz à minha filha, que fosse através deste louvor, que ela pudesse mais uma vez cantar para o Pai no céu, cantar para o Deus que nos sustentou em meio à tempestade. E hoje Deus respondeu. Ele não apenas curou a voz de Lia, ele curou uma ferida profunda em sua alma. Ele transformou a lembrança mais dolorosa de nossas vidas em um testemunho de seu poder e de seu amor infinito. Lia, então, com a simplicidade de uma criança tocada por Deus, pegou o microfone que o pastor lhe ofereceu. Eu cantei para o meu papai, disse ela, a vozinha ainda um pouco tímida, mas clara. Eu senti Jesus aqui do meu lado, e ele disse que o papai estava ouvindo lá no céu e estava muito feliz. E eu não tive mais medo de cantar. Aquelas palavras tão puras, tão cheias de fé, foram o golpe final nos corações, já quebrantados da congregação. Não havia quem não chorasse, quem não sentisse a presença palpável do Espírito Santo naquele lugar. A Igreja Esperança Viva, naquele domingo, tornou-se um pedacinho do céu na terra. O pastor Miguel, com os olhos erguidos, liderou a igreja em um cântico de gratidão espontâneo, um louvor que brotava da alma, celebrando o Deus dos milagres, o Deus que restaura, o Deus que transforma o luto em dança e o silêncio em canção. Nos dias que se seguiram, a vida de Lia floresceu. Sua voz, antes aprisionada, agora era livre para rir, para conversar, para aprender na escola e, acima de tudo, para louvar a Deus. Ela se tornou o pequeno rouxinol da Igreja Esperança Viva, sua alegria contagiando a todos. E a história de seu milagre correu pela cidade, fortalecendo a fé de muitos, acendendo a esperança nos corações desesperançados. E assim, a canção silenciosa de Lia encontrou sua voz. Não apenas em um milagre físico, mas na cura profunda de uma alma ferida pelo trauma. O motivo que emocionou a todos na Igreja Esperança Viva não foi apenas o som de uma voz restaurada, mas o eco do amor de um Pai Celestial que ouve o clamor de seus filhos, que transforma a dor em testemunho e que usa as melodias da fé para reescrever as histórias mais tristes. A história de Lia nos lembra que, mesmo nos vales mais escuros, a esperança nunca deve morrer, que o louvor tem poder para quebrar cadeias, para curar feridas, para nos conectar com o divino de uma forma misteriosa e profunda, e que para Deus, cada um de nós, mesmo em nosso silêncio, tem uma canção preciosa esperando para ser cantada. Que possamos, como Lia, encontrar em Jesus a coragem para soltar a nossa voz e permitir que Ele transforme nossas vidas em um hino de glória ao seu nome, pois Ele é verdadeiramente grandioso.